No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. E olha, até esse final de semana ainda deixo à disposição de todos o pacote que a gente fez com os nossos cursos, tá? O seminário completo do batismo nas águas, as aulas, mais a apostila, mas também o curso de capacitação de obreiros e também sua apostila e mais o nosso livro, por apenas R$ 79,90, para você abençoar este ministério, você que pode, nos ajudar nesta missão. Estamos empenhados, com o ID. Não estou empenhado a pregar o nome de instituição, de denominação, e falo com muito respeito aos que já se dedicam a essas questões. Mas o nosso objetivo aqui é alcançar o maior número de pessoas e indicá-las para estas respectivas instituições abençoadas e amadas, tá bom? Mas o nosso objetivo é falar do nome. E aí, uma pessoa que ouve o evangelho, por exemplo, lá na Bahia, vai para onde? Para uma igreja do nome aí na Bahia. E assim sucessivamente, no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Aí a gente só faz o serviço de indicar as pessoas para essas igrejas unicistas abençoadas. Mas a gente precisa, sobreviver, está aí investindo na pregação da palavra do Senhor Jesus, está aí nos dedicando a esta missão. Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você já leu lá? Mateus 28, do 16 ao 18. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira pergunta, quando uma pessoa que lê essa passagem, ela diz assim: mas, Tony, Jesus não é Deus como você está dizendo? Se ele é Deus sobre todos, por que ele disse que foi dado para ele todo o poder? Então tem alguém, ele foi dado, se ele foi dado, ele recebeu de alguém, Bom, se a gente segue a sua lógica, o seu raciocínio, seguindo, vamos por aí, conforme você está falando. Se ele recebeu o poder que foi dado por alguém, esse alguém, segundo a própria hermenêutica, a própria semântica, a própria interpretação, esse alguém deu tudo para ele, correto? Porque a expressão bem certa, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então vamos seguir a semântica, a lógica da palavra. Todo o poder me foi dado. Vamos supor, para você entender mais ou menos. Dizem que o dinheiro, quem tem dinheiro tem poder, correto? O cara bilionário tem dinheiro, ele tem o Trump, bilionário, um cara muito rico, pode fazer o que ele quiser, até mesmo se envolver em questões políticas como ele fez, ele é um político. Então, ele tem muita grana, ele tem, vamos calcular aí, vou chutar, mas vamos lá, ele tem 5 bilhões de dólares, a fortuna dele é bem maior que isso, mas vamos aqui, 5 bilhões de dólares. Ele tem a filha dele chamada Ivanka Trump. Ele pode muito bem abdicar dessa fortuna e chegar e falar: minha filha, agora tudo é teu, eu não quero mais nada, eu vou dar tudo para você. Eu estou citando aqui essas personalidades que são bem conhecidas, mas tem aqui no Brasil muitos, Você deu tudo para essa pessoa. Quando alguém faz uma caridade e está lá, não sei, por questões ideológicas, chega lá e pega tudo e dá para outro. Deu tudo, não compartilhou.
Aqui mesmo, por esse texto, já cai por terra a tese da questão do poder compartilhado, da glória compartilhada, da divindade, porque se os três são iguais, se os três desfrutam, né, do mesmo poder, da mesma substância e daquilo. Não, o filho, ele tem todo o poder. Se tem todo, o outro, o pai, se é um pai fora ele, não tem nada, porque deu tudo para ele. Aí você entende aquilo que diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6 em diante, que toda língua, né, verso 9, né, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas voltando aqui, após a ressurreição, os discípulos que andaram com Jesus, que haviam sido instruídos por ele, caminharam com ele, quando viram, né, diz o texto, adoraram, embora alguns presentes ainda duvidaram. Então, portanto, a gente precisa entender esse detalhe, né? Mesmo entre aqueles que adoram a Jesus com verdade, com sinceridade, pode haver alguns com uma fé sem consistência, vamos dizer assim. Você que me ouve todos os dias, você pode estar entre aqueles que duvidam ainda. Será que Jesus é Deus mesmo? Você, embora ouve, você entende, mas ainda fica aquela dúvida. Ele não pode ser, eu não acredito que ele seja Deus. Então, antes de ele enviar seus discípulos, ele expressa essas palavras importantíssimas que mostram a sua autoridade suprema. É isso que ele está falando. Ele está dizendo para os seus discípulos quem ele é. Todo poder eu tenho no céu e na terra. Não é que ele recebeu de alguém, porque se ele é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele, ele é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9:6. Ele é o Pai quando ele se revela para Filipe. Eu sou o Pai, está tanto tempo com você e não me conhece, Filipe. João 14, versos do 6 até o 9. Então, quando ele diz essas palavras, ele, na verdade, ele está reiterando sua posição universal, de fato, quem ele é. Por isso ele está falando aí, ele está dizendo, estou voltando à minha forma original. Eu estou voltando, já estou subindo para estar aonde é o meu lugar de origem. Todo o poder eu tenho. Isso é o Filho do Homem falando. Então, como mediador, Deus e homem, ele recebeu todo o poder sobre toda a carne. Você já leu isso lá no evangelho que escreveu João? Ele tem poder sobre toda a carne. Então o Filho do Homem, a sua condição humana, está aqui reiterando para os seus discípulos o seguinte. Eu vou ler para você para a gente concluir o Minuto da Unicidade desta quarta-feira. Ele diz na oração que ele fala para os seus discípulos: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. Ele tem todo o poder sobre toda a carne. Por isso ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele é Senhor de todos, como diz lá em Atos capítulo 10, verso 36, diz a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, ou seja, dono de todos. Ele exerce sua autoridade sobre os homens, porque ele é Senhor de todos. Ele reconciliou consigo mesmo as nossas almas. Por isso ele diz: diante desse nome, diz a Bíblia, no nome do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos que estão nos céus, na terra, em debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse Deus Pai aqui, quando diz que ele é Senhor e Deus, a Bíblia diz que há um só Senhor e um só Deus. Então não pode ter dois senhores. O Pai também é chamado de Senhor no Antigo Testamento. O Pai é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é Deus no Novo Testamento, Deus sobre todos, Romanos 9:5. Jesus é o grande Deus e Salvador, Tito 2:13-14. E Tomé sintetiza mais ainda, ele fala: Senhor meu e Deus meu, João 20, verso 28. Ele é filho e pai ao mesmo tempo. Você consegue entender isso? Assim como eu sou ao mesmo tempo filho e pai. E quantos que eu sou? Eu tenho 3 filhos, mas tenho meus pais. Ora,
Não é ou não é? Isso fica difícil para muitas pessoas entenderem. Então, ora eu tenho que me comportar como filho, ora eu me comporto como pai. Eu não posso chegar na casa dos meus pais e falar, ó, aqui eu sou o pai aqui de vocês, eu que mando. Não. Então, muitas questões nós precisamos estudar, analisar e estarmos sempre falando sobre isso. Então, esse poder que foi dado a ele não é um poder dado por alguém de fato maior que ele. É algo que ele tem, é um atributo. Quando ele diz isso para os seus discípulos, ele quer dizer o seguinte: olha, vocês estão me vendo aqui, vocês vão por todo mundo, pregue, e eu estou seguindo, voltando aqui para a sala do trono, para o governo de tudo. Sou o Senhor supremo de todas as coisas estão sujeitas a mim, eu tenho o governo. Por isso os discípulos tiveram a autoridade, a ousadia, a determinação e pregaram o evangelho que chegou até você nos dias de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui. Ore por nós para que Deus possa nos encher de graça, de misericórdia, cuidar da nossa mente, do nosso coração, nos sustentar com a sua graça, com o seu alimento diário. Neste sábado eu tenho uma palestra para compartilhar com você justamente sobre esse assunto, as expressões ditas por Jesus na cruz, do ponto de vista da unicidade de Deus. Já que ele é Deus, como não vamos entender tudo aquilo que ele falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E são 7 frases, 7 palavras que a gente vai tratar neste sábado, dia 15. Uma palestra que também tem o objetivo, além de compartilhar com você o conhecimento, mas também arrecadar recursos para nos manter num programa de rádio. Não é fácil, todo um trabalho, produzir programa, gravar, ainda tem tudo isso, porque a rádio fica no Rio, a Rádio Betel. Hoje não tem programa porque hoje tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel, mas amanhã tem programa. A gente já começa hoje a preparar o programa de amanhã e assim sucessivamente. Precisamos de apoio de irmãos que queiram participar do programa, entrar em contato comigo, né? E enfim, então nós precisamos, né? O trabalho ele é desde os bastidores até ir para o ar, né? Assim como é o Minuto da Unicidade. Então, não pense você que é fácil. O irmão domina essa área da comunicação, ele trabalha com edição de áudio, de vídeo, então para ele é muito fácil isso. Sim, a gente tem essa vantagem, né, de comunicar, mas isso não quer dizer que a gente não tem lutas espirituais, isso não quer dizer que a gente precise de tempo para fazer isso, para se dedicar ao trabalho. Não me julgue por, às vezes, pedir um apoio ou pedir uma força. A gente não está aqui com pensamentos mundanos com relação a essa questão. Essa é uma área muito delicada de se entrar, porque tem muitas pessoas que são inimigas do Evangelho de Cristo justamente por maus exemplos nessa área econômica. E não é essa nosso objetivo, nossa pretensão, porque há muita luta que a gente enfrenta e só Deus sabe. Bom, meus amados irmãos, um abraço para todos. A gente se fala amanhã, se Deus quiser. Tenham um excelente dia, graça e paz. Minuto da Unicidade.